O meu entrevistado de hoje será Juliano Vizin, que é Head de Operações Financeiras da CIDS. E o tema da nossa entrevista será o papel do crédito rural no desenvolvimento do agro. Juliano, que prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite e por Boa disponibilizar tarde, esse tempo Divino. tão precioso aí para os nossos ouvintes. Boa tarde, Divino. Eu que agradeço o convite e poder compartilhar aí com você e com a sua audiência o que a gente está fazendo aqui na CIDS e bater esse papo aí com vocês da Morada FM. O Juliano, falar de crédito é sempre um assunto que chama a atenção das pessoas, porque o crédito parece que, por mais que ele aumente, por mais que haja novas formas de crédito, ele ainda é insuficiente. Eu tenho certeza que hoje você vai ajudar a elucidar muita coisa aqui. O agro, ele não para de crescer. A gente fala sobre isso todo dia, né? O tempo inteiro o agro está crescendo, batendo recordes e recordes a cada ano, aumento de área a cada ano, mas, ao mesmo tempo, Juliano, ele não para de exigir dos produtores rurais. É profissionalização, a cada ano ele tem que ficar de olho na questão dos custos, a gestão tem que ser mais refinada a cada ano. Por que o crédito rural é tão importante para os produtores? O crédito rural, Divino, ele é essencial nas atividades do produtor, né? Isso porque o agronegócio, ele tem um ciclo longo e ele é uma atividade de capital intensivo, né? Então, o produtor está sempre tendo que investir, está sempre tendo que comprar insumos ali para fazer o plantio da sua cultura, né? E esses recursos, eles só retornam para a mão do produtor depois do plantio, do desenvolvimento dessa lavoura, da colheita e da comercialização. Então, para fazer frente, né, a esse ciclo do agronegócio, é necessário o financiamento. E o produtor rural, ele nem sempre vai fazer tudo com recursos próprios, até porque a escala é um diferencial na atividade, então se ele puder alavancar, puder crescer um pouco mais em cima de recursos de terceiros, isso é positivo, mas sempre mantendo aquele equilíbrio ali para não perder a mão da saúde financeira. Quando você fala em juros, o produtor rural arrepia, né? Porque qualquer meio ponto ali já pode fazer um diferencial muito grande. Conforme você disse, a escala é muito alta, né? O nível de investimento, ele é altíssimo. O governo divulgou há poucos dias atrás o Plano Safra, né? Toda aquela festa, o maior de todos os tempos e tal. Mas mesmo assim, parece que o dinheiro, os juros subsidiados, que é aquilo que o produtor tanto quer, ele é insuficiente. Por que isso acontece? Ele é insuficiente. O plano safra do governo, ele financia cerca aí de 30% do custeio agrícola nacional, né? O restante fica na mão de bancos, fica na mão dos fornecedores de insumos, distribuidores, que tem que dar prazo para os seus clientes, e com o próprio capital do produtor, né? Então, esse recurso, ele nunca é suficiente. E mais do que isso, a gente tem acompanhado, né, não só a alta nas commodities, mas a alta no preço dos insumos. Então, isso requer cada vez mais investimento no capital de giro do produtor rural. A safra está cada vez mais cara, então precisa de mais dinheiro, e é por isso que o produtor rural faz esse apelo aí ao governo para disponibilizar linhas subsidiadas, que a gente sabe que acabam sendo essenciais, porém insuficientes para o agronegócio brasileiro. O nível de profissionalismo hoje, Juliana, tem que ser muito alto, não tem? Tem que ser muito alto, e a gente incentiva o produtor rural a se profissionalizar cada vez mais, né, de maneira fácil, aí, adotar práticas de governança, né, ter informações financeiras minimamente organizadas, que isso vai até facilitar a entrada dele, o acesso dele no mercado financeiro, e com certeza maximizar os retornos deles, né? Tem produtor que ganha dinheiro do negócio, mas nem sabe o quanto ganha, e tem muito produtor que a gente sabe que acaba fechando a safra no vermelho. Isso é comum? Porque quando você falou tem muito produtor,
quando a gente fala de uma atividade que exige tanto, uma atividade que é tão profissionalizada, como é que ele consegue gerir a coisa dessa forma, Juliano? Olha, esses números a gente acaba vendo um pouco de tudo, mas estima-se que mais da metade dos produtores rurais feche o ano ali no vermelho, né? Muitas vezes o produtor, ele tem um resultado ali que é suficiente para bancar suas despesas, ele consegue ali, além de bancar com o seu custeio, bancar com as suas despesas familiares, mas ele tem um capital muito grande alocado ali na sua fazenda. Então, se realmente ele está tendo rentabilidade em cima daquele investimento que ele faz no agronegócio, são poucos os produtores que têm esse retorno e são poucos os produtores que têm essa visão de que efetivamente ele tem retorno em cima do capital que ele tem alocado no agronegócio dele. Quais atividades podem ser financiadas pelo crédito rural? As atividades agrícolas em geral, né, podem ser financiadas pelo crédito rural. As grandes culturas como grãos, soja, milho, trigo, café, hortifruti. Então, a atividade primária, em geral, ela tá dentro do escopo aí do crédito rural, além de outras linhas aí para estocagem, para comercialização dos produtos. Então, hoje em dia, no crédito rural, você tem uma ampla gama de produtos aí que são oferecidos para o produtor rural, desde a parte de custeio, armazenagem, comercialização, até para financiamento de ativos fixos, de investimentos que os produtores rurais precisarem fazer. Hoje eu estou conversando com Juliano Vizin, que é Head de Operações Financeiras da CIDS, e nós estamos falando a respeito do papel do crédito rural no desenvolvimento do agro. Bom, nós falamos lá atrás a respeito da importância do crédito rural, do nível de profissionalismo do produtor. Agora vamos entrar um pouco mais na questão do dinheiro em si. O produtor, hoje, ele já não é mais refém apenas de uma instituição financeira, como era no passado, né? Houve uma época em que ele tinha uma instituição que ele tinha que ir lá e sentar e conversar com o gerente, muitas vezes fazer uma amizade, levar o gerente na fazenda, né, para comer um churrasquinho. Hoje em dia, tudo isso mudou, né? Ele tem várias opções e aí entram as fintechs, que é uma nomenclatura relativamente nova. A gente tem falado a respeito das fintechs aqui no programa, e você faz parte de uma dessas fintechs, que é a CIDS. Eu gostaria que você falasse o que é a CIDS, como ela surgiu e qual o objetivo dela. Perfeito. É o que você comentou. O produtor rural, ele vinha de pouquíssimas opções, ali, pouquíssimos bancos com quem eles conseguiam operar. Não só as fintechs, mas outros bancos comerciais relevantes começaram a se aproximar um pouco mais do produtor rural, mas ainda tem uma discrepância muito grande, né, entre o produtor rural que o grande banco, né, procura, que são aqueles grandes produtores rurais. A gente vê os principais bancos privados aí do Brasil atendendo 1.000, 2.000, 3.000 produtores rurais, que são de larga escala, né, o produtor grande que interessa para esses bancos, mas que ainda atendem aquela grande massa, né, de 5 milhões de produtores rurais que a gente tem no Brasil, de uma forma não especializada. Atende o produtor rural como se estivesse atendendo algum outro cliente dele ali do varejo, sem considerar que ele é um produtor rural, né? Então, acho que não só os bancos estão fazendo esse movimento para tentar atingir esse meio da cadeia, porque tem os grandes produtores bem atendidos, você tem aquele pequeno produtor que, bem ou mal, ele consegue se financiar com aquele recurso oficial, com recurso subsidiado que ele pega ali no Banco do Brasil, pega em alguma outra instituição, e você tem
o meio da cadeia de produtores em que faltam linhas adequadas para que eles possam financiar os seus negócios, né? E acho que é aí que entra a oportunidade para empresas como a Seeds, né, que vem diminuir um pouco essa assimetria de informação que tem dentro do setor, né? A Seeds, ela une os elos aí do agronegócio, né, através de programas de relacionamento com a indústria, com revendedores, distribuidores e com produtores rurais, e através desse programa, a Seeds, ela tem acesso a dados, ela conhece esse produtor rural e também ela consegue mostrar para investidores a qualidade daquele produtor rural. Então, o papel da Seeds nesse meio de campo é realmente reduzir essa assimetria de informação e levar uma linha adequada para o produtor rural que tem um perfil de risco bom e levar informação para o investidor que tem apetite a financiar a safra desse produtor rural. Então, eu entendo que aí a importância de players de fintechs como a Seeds no mercado. Tudo isso é muito novo, né? As fintechs, elas surgiram há pouco tempo, né? Que elas começaram a se destacar, começaram a chegar até a mente do produtor. Quais são as vantagens que ele tem em negociar com a fintech, comparado, por exemplo, com o sistema tradicional que ele já negociava há décadas? Hoje em dia, o crédito, né, ele acaba sendo muito moroso, né? Quando o produtor ele entra ali com uma solicitação de crédito junto a um grande banco, muitas vezes ele tem que esperar meses até que os recursos sejam liberados, né? Então, as fintechs elas vêm num papel de desburocratização, né, desse financiamento, então trazendo todo um processo mais ágil para o produtor rural, né, aprovações de limite de crédito de uma forma mais rápida, e as fintechs, elas ainda desfrutam de um ambiente regulatório mais leve do que os grandes bancos. Então, você acaba tendo menos burocracia, você acaba tendo mais agilidade e muitas vezes soluções em que você usa fundos de investimento, em que você usa outros veículos para fornecer o crédito e que você acaba fugindo de alíquotas ali como um imposto sobre operações financeiras, você traz uma linha com um preço bastante competitivo lá para a ponta. Então, essas são algumas das vantagens aí de se operar com uma fintech. Bom, eu ainda fiquei com uma dúvida, e eu parto do princípio que se eu fiquei com a dúvida, o meu ouvinte, o meu espectador também pode ser que tenha essa dúvida. O que faz? Eu entendi que você explicou aí uma série de facilidades em relação ao sistema tradicional, mas o que faz o sistema aí ser menos burocrático? A facilidade no preenchimento cadastral, os requisitos cadastrais, né? Hoje em dia o Banco Central exige dos bancos uma diligência muito grande em cima do cliente e que isso exige um calhamaço de documentos lá que tem que ser trocado entre o devedor, né, e o credor desse recurso. Então, as fintechs, elas adotam ali as práticas de prevenção à lavagem de dinheiro, elas adotam ali as melhores práticas para não incorrer o risco de financiar organizações criminosas, terrorismo e etc. Mas não tem um ambiente regulatório tão pesado quanto o ambiente bancário. Então, você consegue fornecer ao seu cliente uma experiência mais leve, uma experiência mais fácil ali, um crédito aprovado de maneira mais rápida, e fora que as fintechs vêm com essa veia de tecnologia, de querer trazer a modernidade para o campo, né? Embora muitos bancos ergam essa bandeira da modernidade, mas eles já fazem o negócio, já ganham dinheiro da maneira que a operação está rodando, então os incentivos para que eles tragam algum diferencial efetivo lá para a ponta são pequenos. Enquanto isso, as fintechs estão chegando, tendo que competir nesse ambiente, né, com esses bancos que têm um capital muito grande,
então elas acabam tendo que se diferenciar de outras formas, né? Seja na facilidade operacional, seja na agilidade em que ela traz esse retorno. Então, esses são os diferenciais aí de você operar com uma empresa que foge um pouco aos modelos convencionais. Quando o produtor rural vai operar com a CIDS, por exemplo, deixa eu pegar vocês aí como um exemplo, ele precisa de apresentar garantias para obter o financiamento rural? A garantia ela vai depender do risco da operação. Então, na CIDS, a gente primeiro analisa a proposta de crédito para depois pedir as garantias. Mas a gente pode sim pedir ou uma hipoteca, ou um penhor de safra, ou pode até mesmo aprovar esse limite clean, né, como a gente diz no mercado, sem garantias. Existe isso? Existe isso. É raro, mas... É raro, mas existe para produtores de baixo risco. É bom, e é bom o produtor ficar sabendo disso. Eu estou conversando com o Juliano Vizin, head de operações financeiras da CIDS, e estamos falando a respeito do papel do crédito rural no desenvolvimento do agronegócio, e ele vem trazendo informações muito interessantes a respeito das fintechs. A CIDS é uma fintech, né? Que esse negócio de tecnologia, de financiamento, né? São as coisas da modernidade que a gente tem que ir se habituando. O mundo hoje ele gira numa velocidade tão grande que a gente não pode parar de, a cada momento, aprender com isso. Juliano, a CIDS está disponibilizando crédito para a cadeia do agronegócio, conforme você disse, né, com menor burocracia, custo competitivo e prazos adequados, né, essas culturas financiadas. Vocês têm o CIDS Crédito. O que é esse CIDS Crédito? O CIDS Crédito são as modalidades de crédito que a gente está oferecendo para os nossos clientes da indústria, da distribuição e para o produtor rural, né? Basicamente são opções de capital de giro, né? Para o produtor rural, são opções de capital de giro para que ele faça a sua aquisição de insumos, para que ele possa comprar ali o seu fertilizante, a semente, o defensivo químico, e para que ele tenha o prazo safra, né, o prazo aí casado com a safra, com a cultura que ele está plantando, para fazer o pagamento. Então, com prazos de até 540 dias para culturas ali mais longas, como o algodão, por exemplo. Então, essa seria a alternativa para produtores rurais. Para a distribuição e para a indústria, nós também temos alternativas que, além do capital de giro, elas podem visar um compartilhamento de risco. Vamos supor que a indústria quer vender para um produtor rural e que aquele produtor rural já está com o limite de crédito completamente tomado com aquela indústria. Essa indústria pode procurar pela CIDS para fazer o compartilhamento do risco dessa operação, onde a indústria financia uma parte, a CIDS financia a outra parte. E também temos soluções para trazer um tratamento contábil diferenciado, né? Então, muitas vezes a indústria ou a distribuição tem algum objetivo de desalavancar o balanço, como fala no mundo das finanças, né? A gente sabe que por essa característica do agro, pela necessidade de dar crédito para os clientes, a distribuição e a indústria carregam elevados contas a receber ano após ano, né? Então, a indústria, a distribuição pode procurar a CIDS para soluções financeiras que permitem um tratamento contábil diferenciado, ou seja, para dar baixa naquele contas a receber, contabilizar tudo como caixa e a CIDS fica no risco dessa carteira de clientes. Vocês têm algum software de gestão, alguma coisa nesse sentido, para ajudar o produtor? Nós temos um software de gestão de fazendas que chama Perfarm, né, onde a ideia é oferecer para o produtor rural uma maneira fácil dele adotar as melhores práticas contábeis, né, no seu negócio. Né? Então, a CIDS tem esse software de gestão que, através de 2 inputs, o produtor rural coloca lá as obrigações ou as operações, as atividades que ele tem que fazer na fazenda, e a ideia desse software é
dá toda a inteligência financeira para melhorar a tomada de decisão do produtor rural. Então, se o produtor insere ali todas as informações da atividade dele, todas as suas dívidas, se ele coloca direitinho ali as informações da atividade dele, ele consegue ter todo o controle financeiro, consegue ter todos os demonstrativos de balanço patrimonial, DRE, fluxo de caixa, tudo com as melhores práticas adotadas no mercado financeiro. E isso pode ajudá-lo, de alguma forma, a conseguir o financiamento ou não? Isso com certeza já vai auxiliar ele nas suas tomadas de decisão, mas essa transparência, organização, mostra uma melhora de governança do produtor rural, que isso com certeza melhora o acesso que ele tem a linhas de financiamento junto ao mercado, né? Então, esse software ele vem a aumentar aí a bancabilidade do produtor rural. Como é que as pessoas interessadas podem se cadastrar nessa plataforma de vocês? As pessoas interessadas nas linhas de crédito podem mandar um e-mail direto para juliano@seeds.ag, ou então através do nosso Instagram, SeedsBR, clica no link da bio e vai na opção Crédito Seeds. Se cadastra que os nossos especialistas vão entrar em contato com você para a gente garantir os recursos de financiamento da sua próxima safra. Digamos que eu seja um produtor rural, estou ouvindo a nossa conversa aqui e fiquei bem interessado. Gostaria de saber mais informações. Mas eu imagino que deva haver pré-requisitos para esses produtores que querem utilizar o serviço de vocês. Há essa exigência ou não? Sim, as exigências elas são básicas, né? O produtor rural ele tem que estar com toda a atividade, né, em território nacional declarada no seu imposto de renda, né? E aí, mandando essa documentação, a gente vai receber esse imposto de renda, o volume e o prazo da operação, ele é dado após a análise, né? Mas o único grande requisito é ele ter toda essa operação formalizada, digamos assim. Como é que funciona a questão do limite de crédito? Você já falou que é feito toda a análise, mas eu gostaria que você exemplificasse um pouco mais. Olha, o limite de crédito, né, normalmente ele é balizado em relação ao porte do produtor rural, né? Então, estima-se ali quanto que o produtor rural vai gastar no determinado custeio daquela área, né? E o quanto que é uma prática normal que o credor espera que o produtor rural financie com capital próprio, né? Por mais que a gente falou que tenha sempre a necessidade, né, de terceiros financiarem a safra do produtor rural devido a essa elevada necessidade de capital, mas é esperado também que uma parte do custeio seja financiado com recursos próprios, né? Então, tirando essa parte que a gente considera que o produtor vai financiar com recursos próprios, a gente determina ali qual que é a participação que a gente quer ter, né, em cima dessa parcela que é financiada por terceiros. Porque também, no ponto de vista do credor, nem sempre é bom você ser o único credor daquele produtor rural, até para ter outros players, outros parceiros juntos, né? Se caso precise renegociar, precise resolver ali algum problema do produtor rural, eu entendo que quanto mais gente interessada em resolver, mais fácil fica de resolver aquela situação. Então, o limite ele é calibrado mais ou menos dessa forma. A gente vê uma parcela que o produtor teria que financiar com capital próprio e o que ele tem que financiar com terceiros, a gente faz uma continha ali de acordo com o risco de qual é a parcela desse financiamento de terceiros que a Seeds estaria se dispondo a fazer. A gente tem a mania, né, o péssimo hábito de falar de pequeno, de médio, de grande produtor rural. Isso depende de que região do Brasil que você está, depende de que atividade, que cultura que você trabalha, né? Se você é um horticultor, por exemplo, você tem 10 hectares, você é um grande horticultor. Se você é um produtor de 10 hectares, você é pequeno, né? Você trabalha com grandes culturas, lógico.
Mas vocês trabalham somente com grandes produtores ou com pequenos e médios também? Não, a carteira da Seeds é bastante diversificada. Hoje a gente está com mais de 65 mil produtores rurais cadastrados na nossa plataforma. A gente atende produtores rurais em 19 estados do Brasil. Pegando uma amostra do que é a nossa carteira, ela reflete bastante, né, uma foto aqui do que é o agronegócio do Brasil, ali com predominância de grãos e de grandes culturas, como cana-de-açúcar, como café, como algodão. Mas também a gente tem o pessoal do hortifruti, a gente tem o pessoal do trigo, feijão, tem outras culturas aí do perfil um pouco menor. Mas como eu disse, a gente tem o pessoal no Cerrado, né? Hoje, em número de produtores ali, 20% da nossa carteira está no Cerrado, mas é onde mais acumulam moedas Seeds devido ao tamanho das operações que são feitas lá, né? E a gente tem 30% dos usuários da nossa carteira nos estados do Sul, nos 3 estados do Sul, né? E financeiramente acabam acumulando um pouco menos em moedas Seeds, devido ao perfil do produtor rural nos estados do Sul, que são um pouco menor. Mas a gente tem uma diversidade muito grande, uma diversificação muito grande aí de produtor rural na nossa carteira, mas em média ali girando em torno de 500 e poucos hectares, 600 hectares, né? Que é o que você falou. No Mato Grosso ele vai ser um pequeno médio, né? Se for no Rio Grande do Sul, ele está bem grande aí com esse porte. Juliano, gostei muito da nossa conversa. Sempre que a gente vai falar de novidades, sempre que a gente vai falar essas coisas que eu disse, que a gente tem que correr atrás da informação, né? Porque senão ela fica aí na nossa cara e a gente não sabe o que é muito bom. E eu adorei, porque eu aprendi muito com você aqui. Muito obrigado. Foi um bate-papo, para mim, muito interessante. Que legal, Divino. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, da gente fazer esse bate-papo e de poder apresentar também as soluções que a Seeds está oferecendo e tentar proporcionar aí um agronegócio cada vez mais tecnológico, com decisões mais assertivas e mais eficientes aí para os nossos produtores rurais. Meu amigo, muito obrigado. Abraço. Obrigado, Divino. Um abraço. Gente, eu conversei com o Juliano Vizin, Head de Operações Financeiras da Seeds, uma fintech que está trabalhando bastante, está ocupando seu espaço aí no mercado. E nós falamos a respeito do papel do crédito rural no desenvolvimento do agro. Você gostou desse vídeo? Então deixa o seu like, comente, fale o que você acha do crédito rural. Você entende de crédito rural? Você utiliza o crédito rural? Você conhece as fintechs, né? Utiliza os trabalhos das fintechs? Deixa um comentário para a gente. E o mais importante de tudo, se inscreva nesse canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar pelo assunto. Um grande abraço para você e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.